E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Breno Rock aqui mais uma vez e resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre literatura. Notei que muita coisa aconteceu no cenário atual, muita coisa está acontecendo. Por exemplo, a Ana Maria Gonçalves tomou posse aí de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Recentemente, nesse ano, faleceu o autor Mário Vargas Llosa. O livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, está sendo aí, diga-se que, uma tentativa de censura sob a alegação de que ele incentiva a marginalização. E como sempre, o Brasil, por mais que a gente fale que a leitura está terminando, que as pessoas não leem mais, ainda prossegue aí com vários eventos na área da literatura. Haverá um próximo agora em Ouro Preto, se aproxima a Flip, se aproxima a Bienal, entre outros. Eu, particularmente, não consigo participar de todos. Para quem não sabe, há um custo, há uma burocracia muito grande, há um deslocamento, você precisa ver tudo com antecipação. E eu, como autor independente, eu sou um cara que tem que me virar sozinho em todos os sentidos no campo da literatura, não consigo participar de tudo. Mas conseguirei participar de um que será na Espanha, muito embora não esteja presente, tá? Somente meu livro estará na Mostra Internacional de Livros. Eu fico muito feliz por isso. E nessa mesma linha de raciocínio, eu quero refletir sobre algo que acompanha desde o início, desde o momento que eu falei que eu dizia que eu sou escritor. Escrever histórias é uma coisa que eu faço desde criança, desde quando eu era pequeno eu já tinha meus cadernos ali com as minhas histórias. Quando entrei na faculdade de Direito, muito embora eu tenha escrito um livro chamado Universitário de Honra e a sua segunda parte, que ambos têm mais de 100 páginas, após esses dois livros eu fiquei um tempo sem escrever, por conta de correria, por conta de faculdade e por conta também de que o autor, quando está começando, ele não tem um retorno financeiro muito alto. E essa é uma outra discussão, tá? Retorno financeiro no campo artístico. E nesse período de tempo da faculdade, a literatura ficou completamente de lado. Eu parei de escrever, eu parei de ler, parei uma série de coisas. E na pandemia, quando houve o Covid-19 e teve uma ocorrência familiar em que meu pai ficou internado, é o tempo que eu pude pensar com mais clareza sobre o que eu queria e o que eu não queria. E foi a primeira vez que eu parei para pensar na faculdade se realmente havia sido uma decisão minha, entre outras coisas, porque a gente faz muita coisa, muitas vezes por influência, às vezes até de uma forma inconsciente. Abrindo parênteses, a filha do Amir Klink, a Tamara Klink, ela fez uma viagem ao mundo em seu barco pelo mar e ela trouxe uma reflexão interessante, que por um momento não havia nada melhor do que acordar e não haver ninguém para se comparar, ninguém para falar que deve ser feito isso, que deve ser feito aquilo, nenhuma rede social para você ficar se cobrando. Ou seja, isso que a Tamara teve, eu tive de uma forma similar na pandemia. E um dos adendos que incentivou a tomar uma decisão de retornar para a literatura, além desse momento, foi o livro do Jorge Amado, chamado Tocaia Grande. Foi a partir desse livro que eu senti uma vontade enorme de voltar à área literária. E é aí que eu publiquei De Livro para Sorrir. Entretanto, ali não foi uma publicação na Amazon, não foi um PDF que eu escrevi e ficou ali. Foi uma publicação física, um livro físico, e houve um lançamento em uma livraria, no caso a Giostra. E aquele foi meu primeiro lançamento de um livro físico. E a partir do momento que isso aconteceu, que eu falei, pô, quero ser autor, e parei de publicar somente em PDF e publiquei em livro físico, muita coisa mudou. Eu senti que causa um peso muito maior, as pessoas te olham de uma outra maneira e te cobram muito. E muitas vezes, na qualidade de autor independente, de alguém que está começando, as coisas não são como a gente imagina. Esses autores que você vê que estão aí no mercado, que ganham bastante dinheiro, que vivem só da área, não começaram ontem. O próprio Paulo Coelho, seus primeiros livros não foram aceitos. Teve até um dos seus livros que ele pediu para retirar de circulação, porque não teve sucesso nenhum de vendas. O próprio Gabriel Garcia Marques também não teve uma história muito favorável não.
Ele devia muitos meses de aluguel quando ele publicou 100 Anos de Solidão e pegou todas as suas finanças para investir no livro. E ainda a sua esposa falou, só falta o livro não fazer sucesso. E ainda assim o livro fez. Porém, muitos autores não têm essa sorte, muitos morrem sem serem sequer reconhecidos. Isso acontece na pintura, isso acontece no teatro, isso acontece em todos os ramos artísticos. Tanto que no início, para que os artistas tivessem uma maneira de se sustentar, havia a figura do mecenas, né, que ele arcava financeiramente com os custos do artista. E nesse sentido, uns tiveram sucesso, outros não, outros morreram na mais completa pobreza, entre eles, que muitos não sabem, o próprio Luiz de Camões. Outro poeta que foi muito injustiçado no Brasil foi o Cruz de Souza. Ou seja, não é uma coisa tão fantástica assim, tão bela. Muito embora outros tenham ganhado bastante dinheiro e outros tenham vivido somente da área literária. O que eu lembro nesse momento da era clássica foi a Luiz Azevedo. E ele também, mais pra frente, ele não ficou só na literatura, ele se tornou diplomata. É outro ponto que eu quero trabalhar no estudo específico. Ninguém foi somente autor, tá? Que eu tenha conhecimento, somente a Luiz Azevedo por um período de tempo. Porque por outro período ele arcou com a profissão da diplomacia. Ou seja, essa pergunta, essa dúvida, essa curiosidade que as pessoas têm, por que você não está vivendo da área? E muitas vezes as pessoas perguntam sabendo que não há um incentivo literário alto no Brasil, sabendo que a arte sempre foi uma coisa complicada. Eu acho até particularmente uma coisa até injusta, sabendo que cada autor tem seu caminho, cada autor tem sua trajetória e que você não pode jogar tudo pro alto e falar, cara, vou viver de literatura. Isso depende muito, é uma carreira a ser construída. Eu lembro assim que eu publiquei De Alívio para Sorrir, teve uma mulher que ficou falando, mas o que esse cara está fazendo trabalhando de uma outra coisa se ele é escritor? E era meu primeiro livro. O livro estava na gráfica ainda, não tinha nem sido impresso. Eu ia verificar ainda como que seria a trajetória, como seria o caminho de ser escritor. Ou seja, há um caminho muito amplo. Pensando que além da publicação, você tem a revisão, você tem o marketing, você tem a comercialização, você tem a tributação, você tem a pós-produção, você precisa ir atrás de contatos, atrás de patrocinadores. E muitas vezes o autor sequer é da venda, o autor é da criação. Quem cria da venda, da distribuição, da comercialização é o agente literário, uma figura à parte, não é o autor em si. Mas eu vejo que no começo as cobranças caem muito por cima do autor. Ah, por que você não está ganhando dinheiro? Ah, por que isso, porque... Cara, não é assim que as coisas funcionam, porque além da vida artística você tem sua vida comum. Você precisa também entrelaçar com outras atividades. Eu divido a minha área artística com a minha vida jurídica, tá? Eu trabalho no ramo jurídico e eu preciso entrelaçar entre uma coisa e outra.